Olá, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos começar a nossa live. Nós aí da Grão de Ouro queremos agradecer vocês aí pela parceria, por estarem todos aí junto com a gente, né? Hoje começamos esse circuito de lives, nesse momento difícil aí, de às vezes estar presente com vocês, clientes. Então a gente queria, com esse canal de relacionamento, a gente quer criar esse vínculo, manter esse vínculo com vocês, de sempre levar conhecimento, mostrando as nossas soluções. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado de cafés especiais. Temos como convidado o Ítalo Mazzilli, que é um especialista no assunto, e também os nossos colegas da Grão de Ouro, que é o Rafael e o Patrick. Então, assim, eu desejo uma boa live a todos. Não se esqueçam, né, nesse circuito de lives, vocês que participar vão poder concorrer a uma moto CRF 230 0 km. Então a gente conta com o apoio de todos vocês, comentários, fiquem à vontade. Os convidados também conseguem participar? Para bem atender vocês, tá bom? Passo a palavra para o Rafael, que também é especialista no assunto e vai conduzir os
Boa noite, Rafael. Boa noite. Ítalo, dá um joinha, tá todo mundo ouvindo bem? Boa noite, tudo jóia? Tá todo mundo ouvindo bem? Está me ouvindo? Eu estou ouvindo ok. Pessoal, deixa eu só fazer um ajuste aqui rápido, Ok. só pra gente, que a gente tá sem o áudio do Ítalo. Ítalo, Oi. Entrou o áudio? a gente não tá te ouvindo aqui, peraí. Não está me ouvindo? Desconecta aqui, tá baixo? Pessoal, tô te vendo, tá? Escutando, tô escutando. Está me escutando? Peraí, pessoal, deu só um probleminha técnico aqui que a gente vai resolver, peraí. Tenta tirar o fone, a gente fala assim. Sem fone? Aí, tá, agora deu um sinal que a gente tá com mau contato. Ok. Está me escutando agora? Agora começando a te ouvir, tô rapidinho. Ok. Pessoal, vamos iniciar. A ideia hoje é o quê? Bater um papo a respeito de mercado de café. A gente tem visto uma crescente começando a mercado de café de qualidade. Então, a nossa ideia foi trazer um consultor especialista no assunto para a gente abordar realmente alguns pontos. Porque no campo a gente acaba se debatendo com algumas dúvidas de produtores a respeito de qualidade de café. E a gente vai bater alguns pontos e mostrar que a qualidade de café se inicia desde a lavoura, não somente no processo de pós-colheita, e também mostrar algumas ferramentas que a gente tem para a gente conseguir essa qualidade depois também no pós-colheita. Né? Então, por isso a gente trouxe o Ítalo é um especialista no assunto, para a gente poder conversar a respeito. E só para vocês entenderem, nós três estamos mantendo a distância de segurança aqui em relação ao vírus, então, por isso cada um vai falar de uma vez, para a gente poder realmente manter essa distância de segurança. E eu quero que vocês se sintam bem à vontade para realmente fazerem perguntas. Então, isso aqui é realmente um fórum, então está aberto para perguntas. A gente vai anotar as perguntas que estiverem sendo feitas e vai respondendo conforme o decorrer aqui da nossa conversa e do nosso bate-papo. Exatamente. Então, vamos começar, vamos dar início. A gente está com o Patrick também. O Patrick, ele é o responsável pelo Orobio, também um especialista na parte biológica. Então, a gente quer falar um pouquinho. Primeiro, apresentar o Patrick para vocês. Patrick, pode chegar aqui para conversar com o pessoal. Boa noite, senhores. Meu nome é Patrick Vilela, sou engenheiro agrônomo aqui da Grão de Ouro, especialista em produtos biológicos. E, quando nós iniciamos esse projeto do Orobio, o intuito era somente ferramentas eram produtos biológicos, de insumos biológicos, e depois nós fomos entrando nesse mercado de cafés especiais e vimos a demanda de produtos para pós-colheita. Então hoje nós trabalhamos com várias soluções, estamos em busca de mais soluções para esse pós-colheita do mercado de cafés especiais. E nós iniciamos lá atrás com a utilização de enzimas para acelerar o processo de secagem e visitando as propriedades de café com que já estão buscando essa fermentação controlada, foi quando nós nos deparamos com várias ferramentas e um mercado ainda explorado de soluções pós-colheita. Foi então que nós conhecemos o Ítalo, que já realiza esse processo de fermentação controlada. Então, a Grão de Ouro hoje, através do projeto Orobio, que é trazer soluções em produtos biológicos para a agricultura, nós iniciamos atrás com a utilização de enzimas e hoje também estamos trabalhando com leveduras para o processo de fermentação controlada e estamos em busca de mais soluções para fazer com que esse processo se repita. O Ítalo vai estar falando um pouquinho para vocês aí do mercado desses cafés especiais, de fermentação controlada. Então, nós temos várias soluções hoje, estamos aqui no nosso departamento, está aqui para buscar mais soluções para o agro. Então, o Rafael vai dar uma introdução aqui do mercado de cafés e o Ítalo já começa conosco aí, né, Ítalo? Abraço. Com certeza, estamos aqui. Pessoal, vamos só fazer mais um teste aqui, porque infelizmente a gente está com um probleminha, acho que no cabo está com mau contato, a gente não está ouvindo. Ítalo, você pode falar rapidinho, só para a gente ver se está escutando agora? Sim, vocês estão me escutando? Show, beleza. Vocês estão me ouvindo, pessoal?
Pessoal, Ok. o microfone aqui vai tentar falar um pouco mais alto, só vou pedir para confirmação mais uma vez, por favor. Tá ok? Tá ok. Ok. Beleza. O Ítalo, o que a gente poderia puxar no primeiro assunto é realmente bater nessa questão de qualidade de café e mostrar que a qualidade é feita desde os processos iniciais de lavoura, quando a gente fala de nutrição, controle de pragas, doenças e tudo mais. Então, eu acho que eu queria que você pudesse esclarecer para nós alguns desses pontos em relação Sim. à qualidade. Com certeza, Rafael. A primeiro momento, uma das teclas que são mais batidas hoje dentro do mercado é a melhoria e a busca insaciável da qualidade e a melhorias de produção de cafés especiais. Hoje, a gente vem trabalhando já há algum tempo a melhoria e justamente procurando e buscando ferramentas para que a gente consiga consolidar esse processo e melhorar a qualidade do café especial. Mas é importante entender que, para se ter um resultado positivo, é interessante que você tenha a visão que o processo para a produção de cafés especiais se inicia exatamente no cultivar. A partir do momento que você tem uma parte nutricional equilibrada, que você tem um manejo correto, que você tem um equilíbrio de micro-organismos no solo, que vai interagir com toda a fauna que está ali e todo o equilíbrio do solo, você vai conseguir transmitir uma nutrição correta, onde isso já é o pontapé inicial para se obter qualidade. A partir deste passo, a gente começa a trabalhar o que a gente chama de programação e pós-colheita. Mas é dos destaques que eu gosto de falar muito, Rafael, é a questão da nutrição do café. E a gente sabe que hoje tem muita ferramenta e muita tecnologia, inclusive com a assessoria de vocês, que já prestam hoje dentro do mercado, para que a gente consiga chegar e atingir esse resultado inicial, que seria do cultivo e a nutrição da forma adequada. Segue para um segundo estágio, que é o processo de pós-colheita, onde hoje, com as tecnificações e com a tecnologia ao nosso favor, a gente conseguiu, através de processamentos de pós-colheita, de secagem, de processos de fermentação controlado, atingir resultados e uma grande melhoria na qualidade da produção cafeeira por um todo, não somente na produção de microlotes. Porque hoje, de acordo com o mercado e com toda a exigência que cada dia vem mais, a gente está hoje num mercado totalmente diferente de há 10 anos atrás, onde a exigência pela qualidade, Rafael, é muito grande. Aí eu falo para todos que estão participando, todos que estão aqui participando, eu acho que tem o mesmo foco, que é buscar a melhoria na qualidade por um todo, principalmente pela exigência do mercado. Hoje, quando a gente fala em pontuação, em metodologia SCA e avaliação de café especial, a exigência se transformou muito grande. Então, nós tínhamos, alguns anos atrás, uma avaliação de um café para se produzir um microlote, por exemplo, 84 pontos, 85 pontos. Hoje, a gente tem uma exigência maior do mercado externo, que exige pelo menos de 87 pontos acima. E cada vez mais a régua que vem cortando essa qualidade, que vem cada vez aumentando essa exigência, vem crescendo mais. Por quê? Hoje, antigamente, para se produzir um café de 83, 84 pontos, era dificuldade. Hoje, com toda a tecnificação que o produtor tem e com todas as ferramentas que a gente tem hoje para oferecer para o produtor tem conseguido aumentar gradativamente a qualidade e o potencial de produção de cafés especiais da propriedade deles. E aí, a partir daí, a gente consegue ver e programar coisas que a gente vem através de novas ferramentas que estão introduzindo dentro do mercado há 2 anos. Uma delas são as leveduras. E as leveduras está sendo uma coisa muito interessante, porque a gente, através do processo fermentativo, independente de qual seja, temos diversos, temos anaeróbico, aeróbico, com água, a seco e outros métodos de fermentação natural, que a gente tem e consegue utilizar a levedura. E aí, através da levedura, a gente consegue ter uma maior consistência no processo fermentativo, a garantia de que você está tendo uma interação do micro-organismo correto naquele processo e que você vai conseguir atingir o objetivo, que é o resultado de sucesso, o aumento da qualidade, e fora isso, ter também a repetitividade daquele processo para os demais anos.
É lógico que a repetitibilidade ela não é 100%, e cada safra é uma safra. Mas isso vem gerando uma garantia e uma melhoria muito grande nesses processos de fermentação. Outra dentro delas, que é o processo de pós-colheita, é muito importante o processo de secagem. E como mesmo o Patrick falou, hoje nós temos ferramentas que nos auxiliam, tanto como processos manuais, como mecanizados, como enzimas que não deixam perder a qualidade do café. Então a gente já vem fazendo um trabalho bem legal de pós-colheita, de melhoria na qualidade, e quando a gente fala em melhoria na qualidade, a melhoria na qualidade por um todo. Porque é muito importante a gente não somente focar, é lógico que temos que produzir microlotes, que eles vão ser a frente vitrine de nossa propaganda, onde os produtores vão conseguir intercalar e fazer uma divulgação dentro do mercado, participando de concurso. Tanto é que você for pegar a relação de concursos de quase 5 anos para cá, a maioria dos ganhadores são processos de fermentação controlada. E o ponto, quando a gente fala de café, fermentação de café, o grande problema que a gente vê é a questão da repetitividade, né? Exatamente. Então, exatamente. Com essas ferramentas, eu acho que a gente consegue mitigar esse problema e realmente ter um padrão um pouco melhor nesses processos, que é a grande dificuldade que a gente tinha já há alguns anos. Isso. Esse ponto que você falou das ferramentas, a Grão de Ouro ela tem algumas ferramentas nessa linha, né? Então, tanto na parte de leveduras, para a parte de fermentação, quanto a parte de enzima também, que ajuda no processo de secagem, e a gente já tem alguns resultados bacanas e positivos comprovando toda a eficiência desse produto, dos produtos. Sim. E eu queria só um tempinho para o Patrick falar um pouco a respeito dos produtos que a gente tem dentro da linha, para a gente não só não perder essa linha de raciocínio que você levantou. Sim, com certeza. É importante já aproveitar a âncora para fazer a apresentação dos produtos e para que o pessoal também fique por dentro e se interaja sobre o que são as novidades dentro do mercado e as soluções que tem, né, Rafael? Exato, porque quando a gente fala de ferramentas, é importante tipo assim, a gente falar realmente que existem ferramentas, não só que existem, mas mostrar elas, né? Mostrar que a gente tem e está próximo da gente. Né? Então, exatamente. Coisa de longe, coisa de processo de fermentação que existe em Costa Rica, outro país não. Nós temos aqui as ferramentas próximas e está na nossa mão. Então, eu queria convidar o Patrick rapidamente para chegar aqui e falar um pouquinho das ferramentas para nós. Então, a gente vai recapitular um pouquinho aqui, Neito, como foi a nossa história, né, nesse início de parceria. Então, lá atrás, o pessoal fica falando em fermentação controlada, acha que isso está acessível somente às grandes propriedades, né, ao produtor de alto rendimento. Então, as nossas soluções, elas estão para tanto para o pequeno, como o médio, como para o grande. Que, por incrível que pareça, o grande produtor já está mais atento, né, para esse mercado de qualidades. Eu lembro que no simpósio em Lavras, eu perguntei para o Lavras Paulinelli sobre por que a Alemanha, né, que era maior, que era a maior exportadora de café beneficiado, né, sendo que o Brasil é um dos maiores produtores, e ele falou, nós começamos a falar em qualidade em 1991. Então o produtor, né, melhorou os processos de produção, e esqueceu muito da pós-colheita. E nós iniciamos esse trabalho lá com as enzimas para melhorar o processo de secagem. Né? Nós sabemos que às vezes na colheita nós corremos o risco de curva na colheita, né? Então para evitar essa fermentação desejável, nós utilizamos essa enzima lá atrás. Né? Foi aí então que nós ficamos atentos para esse mercado de cafés especiais. Né? Foi aí que nós chegamos a você, né, que é um dos maiores especialistas do Brasil em fermentação controlada, e nós buscamos, né, hoje nós trabalhamos com os melhores fornecedores, tanto de enzimas para o processo, para acelerar o processo de secagem, como também com leveduras, né, para essa fermentação de cafés. Né, e nós, em parceria, nós estamos buscando mais soluções, né, para tornar esse processo mais repetitivo. Então, como o Rafael mesmo citou, nós temos excelentes resultados com enzima, acelerando o processo de secagem, seja na água do lavador do café, você adiciona essas enzimas, seja na carreta mesmo do trator, para o produtor que vai fazer a lavagem do café, e até mesmo em secador de caixa, né, um secador estático, né, o pessoal tem aumentado o uso também nas propriedades. Então, pessoal, essas soluções que a Grão de Ouro tem, ela é pequeno, médio e grande produtor. Né, o que nós havíamos comentado, a grande forma do produtor fazer o marketing da sua propriedade hoje é fazer um café de alta pontuação.
né? E a gente gostaria também que você comentasse para nós dos resultados que tem essas soluções, né, em termos de ganho de pontuação e em termos que pode até ganharmos mais, né, falar em valores, né? Quanto que seria o saco de café, o estoque que você tem de cafés. Sim, sim. Isso é muito interessante, Patrick, já pegando o gancho dentro de tudo que você comentou, que a gente tem assim, realmente tido um resultado muito positivo com o uso de leveduras e da enzima, inclusive, em processos de pós-colheita, onde a gente garante a não perda do café, gerando um aumento da rentabilidade daquele café que iria perder a qualidade, correto? E o uso da levedura como uma ferramenta para aumentar, nós já chegamos a aumentar até 6 pontos usando leveduras, e aí dentro disso, gente, o que eu gostaria de falar? Fora o uso da levedura, a tecnificação para que você consiga chegar no resultado é muito importante. A levedura é uma ferramenta sensacional para que você consiga garantir a consistência no processo fermentativo. Porque a gente vê muitas pessoas, eu estou fermentando aqui, eu estou fermentando aqui, eu coloquei a levedura, mas às vezes não soube usar a levedura. E uma das coisas que eu acho muito interessante, e que até eu sempre falo muito para vocês aí da Grão de Ouro, é que não é somente levar o produto, mas vocês levam a solução para o cliente também. Vocês ensinam como usar, vocês mostram como que é feito. Porque eu acho que não adianta nada você apresentar um produto e não ter a ferramenta em mãos de como utilizá-lo. Principalmente quando a gente fala na parte biológica aí, né, Patrick? É uma coisa bem relativa. E assim, a gente vem conquistando cada dia mais o mercado de café fermentados, com valores aí em premiações enormes, não somente em microlotes, mas também em partes de exportação de cafés especiais. Temos pedidos de vários clientes de diversos países que se interessam pelo café justamente fermentado, porque ele consegue gerar um perfil exótico e assim ganhando o mercado por si próprio. Quando a gente fala de melhoria na qualidade, a gente também pode usar também não somente a levedura para fazer microlotes, quanto também para potencializar a produção em alta escala de cafés fermentados com um ganho maior de pontos, mas não que atinja uma proporção de um microlote. Igual a gente já vem feito alguns trabalhos com produtores que já tem um mercado já delineado lá fora e a compra desses cafés, a gente está fazendo hoje processo de fermentação em volume, onde a gente vai conseguir atingir o resultado desejado dentro da meta colocada pelo produtor, usando a levedura, obviamente, para conseguir atingir aquele resultado, e o melhor de tudo, dando um escoamento e uma melhoria no ganho do produtor, que é o que o produtor hoje precisa. O produtor hoje precisa, é o que a gente está levando para ele, de uma solução para o aumento da qualidade e para o aumento financeiro dele que ele vai ter depois na venda final. Então, assim... Essa tecnologia, ela está acessível, né, para todos os perfis de produtores? Quem que você acha? Para todos os perfis de produtores, o Patrick. Desde o pequeno produtor que produz 20 sacas de café ao produtor que produz 150, 200 mil sacas de café. Eu acho assim, o produtor realmente ele tem que se inteirar junto conosco. Nós estamos aí abertos a perguntas, a qualquer dúvida que o pessoal tiver. E eu acho assim, realmente, esse é um potencial, uma ferramenta que deve ser mesmo interagida pelo produtor e o produtor mesmo capte essa informação que nós estamos passando aqui hoje e busque mais informações sobre isso. Porque é muito importante hoje... Nós temos uma pergunta aí. Qual a pergunta? Quais os tipos de fermentação mais utilizados? Os tipos de fermentação mais utilizados hoje no Brasil são os processos de fermentação natural, a seco e com água. Podendo ser, hoje está muito misto, mas a maioria para pequeno volume das fermentações são fermentações anaeróbicas, tá? Onde se não tem contato com o oxigênio. Mas a questão de, hoje a gente já consegue fazer algum volume na fermentação anaeróbica, e a gente consegue fazer um volume maior na fermentação aeróbica e também tem ótimos resultados. E tudo isso vai derivar também, Patrick, da propriedade de cada produtor, do microclima, tudo isso vai ter uma interatividade durante o processo de fermentação e cada vez mais nós vamos conseguir extrair melhor ainda a ferramenta que a gente tem, que é a levedura. E é qualquer tipo de levedura que você tem utilizado?
tem levedura? Não, a gente não usa qualquer tipo de levedura. A gente tem alguns tipos de leveduras, em específico a Saccharomyces cerevisiae, que é utilizada, acho que por todas as empresas aí. O que muda dela é a variedade dentro do poder fermentativo dela e que tem gerado bons resultados, tá? Tem-se alguns estudos com lactobacilos, mas nada comprovado ainda. Mas, enfim, o que a gente tem o melhor resultado hoje são com a Saccharomyces cerevisiae, dentro do processo de fermentação, tanto anaeróbico quanto aeróbico, tá? E o que você pode comentar para nós da sua experiência de ganhos, né, de pontuação? Você já comentou, mas um caso mais pontual, né? Um cliente de uma altitude, né, que geralmente um café de... Você citar algum estudo de caso para nós aí? Certo. Olha, a gente teve já ganhadores de concurso, tivemos já produtoras com altitude desde 800 metros, 850 metros, 900 metros, a 1.350 metros, que conseguiram, utilizando a levedura, atingir um resultado positivo. Vamos falar em valor financeiro para alguns. Em alguns microlotes, onde a gente fez os testes normais, teste, quando a gente fala, seriam de 3 sacas e 3 sacas, certo? O valor diferencial comercializado do café que foi fermentado utilizando a levedura e o que não foi fermentado, deu uma diferença, chegou a ter diferença até de R$600 por saco, tá? Isso não contando concursos, ok? Mas lembrando que para tudo isso, é importante que você busque mesmo e busque as ferramentas corretas. Hoje, a Grão de Ouro tem hoje algumas leveduras que realmente a gente já trabalhou e utiliza e temos resultados com todas elas. E a diferença está da método de que você vai utilizar esse processo fermentativo e de cada propriedade do produtor entender o clima dele e como que vai ser interagido esse processo de fermentação na fazenda dele. O mercado hoje, Patrick, como você mesmo vem falando, vem cada vez mais crescendo e exigindo cafés de qualidade, e exigindo microlotes, exigindo isso que a gente está oferecendo no mercado hoje. Então, fora tudo isso, a gente tem treinamentos para que você consiga atingir o resultado com a fermentação, com o uso de leveduras, que hoje, dentro dessas leveduras, a gente tem o resultado positivo com todas as leveduras hoje que vocês já trabalham aí, que vocês têm ofertado dentro do mercado. Então, eu acho que esse é o maior motivo da gente estar aqui representando e falando que o produtor tem que buscar novas medidas para que ele consiga melhorar a rentabilidade dele com o aumento da qualidade. Aí eu volto a falar para o produtor, é a rentabilidade com o aumento da qualidade. E para isso, nós temos as ferramentas tão fáceis em mãos, né? Oi, Ito, nós temos aqui algumas perguntas, e lembrando aos telespectadores aí, aos ouvintes da nossa live, que para mais informações depois do processo, consultar você vai procurar um consultor Grão de Ouro, ele vai estar isso. Então, isso que o Ítalo falou, nós concordamos plenamente. Não adianta ficar reclamando, né, da rentabilidade estar baixa, né, ou de estar nessas depreciações dos preços das commodities. Então, nós temos que buscar um mercado diferenciado, né, seja para fazer o marketing da fazenda, né, seja você fazer um café de alta pontuação. E nós temos algumas perguntas aqui. Né? Tem um cultivar tradicional, né, que você já usa, que é indicado para fermentação, e o custo médio de fermentação por saca. Tem uma variação? Olha, o cultivar é o cultivar tradicional nosso, tá? Porém, onde a gente consegue atingir melhores resultados? Já que você entrou nesse plano específico, a gente consegue atingir melhores resultados onde a gente tem mais população de micro-organismos interagindo num contexto geral. Por quê? A parte nutricional depende extremamente dos micro-organismos para ter um equilíbrio estrutural e para que ganhe qualidade no café. O café tendo qualidade, a gente tendo a inoculação desse micro-organismo no processo de fermentação, a gente tem total certeza de que o ganho desse processo vai ser uma pontuação muito mais alta. Então, assim, não tem como eu pegar um café que tenha baixa qualidade e fazer ele ganhar 7 pontos, 6 pontos.
certo? O que eu vou fazer é potencializar a qualidade do café com o processo de fermentação. E dentro desse cultivar hoje, o custo médio varia pouco e varia do tipo de levedura que você vai usar, tá? Isso é muito relativo, porém, o que vai variar do custo do processo fermentativo é o investimento teu, que é muito baixo em equipamentos e controle para que você vai fazer isso, tá? Agora você vai falar assim, olha, o custo de uma levedura vale a pena? Vale. Vale porque você vai estar tendo a consistência no teu processo, você não está perdendo os testes e nem uma carga do processo fermentativo que você vai estar fazendo. E fora tudo isso, você ainda vai conseguir gerar uma repetitividade com o próximo processo. Então, vai aumentar um custo? Nós temos variações de custos de aumento de 40, chegando até 80, 90 reais por saco. Mas isso é relativo, tá? Porém, isso, na hora de vender, você consegue um valor agregado muito melhor e um resultado financeiro muito melhor, com certeza. E o Ítalo, lógico que nós não vamos dar detalhes da metodologia, da fermentação, isso os nossos clientes podem estar consultando, os nossos consultores de campo, do time café. Sim. Mas assim, quais os equipamentos básicos para uma fermentação? Olha, os equipamentos básicos que a gente utiliza para uma fermentação é o medidor de Brix, né? Que é o refratômetro, onde a gente vai medir o teor de açúcar, onde se exigem os parâmetros de controle com o mínimo e máximo de teor de açúcar no café para que possa se acontecer o processo de fermentação, tá? Temos o medidor de pH, que é o pHômetro, tá? Ele pode ser tanto digital quanto analógico, porém a gente não aconselha o analógico, eu aconselho o digital, que vai te dar um resultado mais exato, para que novamente você tenha um controle de pH, onde você inicia no máximo e tem que terminar num mínimo, tá? Dentro dos parâmetros de fermentação. O termômetro, onde você vai ter o termômetro de contato, que é o termômetro de contato através de fio ou através da finca, que é o metal, aqueles mesmos de cozinha, para que você possa ter o controle de temperatura, para que não sobreaqueça e tenha mortabilidade dos micro-organismos e não também caia a temperatura demais, postergando e atrasando o processo fermentativo, porque quanto maior a temperatura, maior o processo fermentativo, maior a multiplicação dos micro-organismos em série ali. Então, quanto menor a temperatura, mais retardado é o processo. Isso é bem simples. É bem simples, não é caro, tá? É um custo que você vai ter. Olha, o que eu preciso para comprar para me fazer um primeiro estágio? Eu vou falar para você que hoje você com R$400 você compra tudo. É um valor muito barato. Muito barato. Muito barato. Muito barato. É um investimento. Vale a pena. E você pode dar mais detalhes assim? Que ponto? Eu posso fermentar qualquer tipo de café? Exatamente. Qualquer ponto de maturação? Não, exatamente. Aí, para o processo fermentativo, a gente tem algumas exigências para que você consiga fermentar o café com qualidade, tá? O café verde, ele não é fermentado, tá? Você consegue fermentar ele com fontes de micro-organismos e fontes calóricas que vão interagir no processo fermentativo. O pronto ideal é o nível de maturação máximo do café, tá? Onde ele estará com o Brix ali em torno de 20 a 29, 32, que é o limite mais do que ele consegue chegar, para que você consiga obter o resultado fermentativo e até mesmo para que você consiga fermentar com qualidade, porque um dos parâmetros de corte do processo de fermentação, de stop, é a perda do açúcar, a diminuição do pH, tá? E o sobreaquecimento da... Café em coco não tem como fermentar, né? Não tem como fermentar. Descascado, não? Explica para nós melhor aí. Então, o que acontece? Hoje, quando a gente fala em cereja descascado, o café em coco ele não fermenta porque a mucilagem dele já secou. Nós não temos a fonte. Oi? Café verde, o café em coco, esses também não fermentam, né? Não fermenta. O café verde ele é somente rico em água, né? Então a água não tem um processo fermentativo. A gente precisaria de uma outra fonte de açúcar para estar realizando o processo de fermentação com excelência. Se consegue fermentar o café verde? Consegue, tá? Porém, você precisa de uma outra fonte. O café em coco, sem chance, ele já está seco, tá? Agora, o café cereja, com a mucilagem no ponto de maturação
ideal, é o café ideal para ser fermentado. E agora vamos entrar na parte do cereja descascado, que é a pergunta que muita gente faz e aonde a gente comenta, a maioria do pessoal comete muito erro. Quando a gente fala em cereja descascado, quando a gente descasca o café e remove a mucilagem do café, a gente está removendo aquilo que é a fonte orgânica de fermentação do café, que é a mucilagem. Sem a mucilagem não há fermentação. Então, se você removeu a mucilagem do café, você vai colocar o micro-organismo, você vai colocar ele na água, você está simplesmente deixando ele de molho. Tá? Então, isso é muito importante, que todas as vezes existe um processo, que é o café que chama folio washing, ou café lavado, que é onde você remove a casca, joga ele em tanques com a mucilagem, faz um processo de imersão na água, tá? Faz a inoculação da levedura, onde você consegue, através desse processo, e a levedura, porém é um processo mais delicado, de um tempo mais curto, porque além dele ter uma carga menor de alimento para o micro-organismo, ele também está exposto a todos os micro-organismos que estão ali, desde a água, do ambiente, do ar, que vão estar competindo ali com o micro-organismo que está inoculado ali no momento. Tá? Ô, Ito, nós vamos fazer um bate-bola aqui, tem muitas perguntas. Eu só vou passar a bola para o Rafael, mas antes, né, dar um recadinho nosso do Agrobi. Nós estamos em busca do que há de mais moderno de soluções, né, para a agricultura, seja no processo de cultivo, né, que nós estamos tendo buscas hoje de fazenda, desde o processo de cultivo, utilizando as soluções biológicas, e também na pós-colheita. Né? Então, nós, a Grão de Ouro, através da Agrobi, estamos em busca dessas soluções que há de mais moderno, tecnologia. Contamos com a sua parceria aqui, né, como sendo nosso consultor de fermentação. Agora o Rafael vai passar algumas perguntas para você aí, e qualquer coisa já está de volta aqui também. Maravilha. Bom, pessoal, acho que essa noite está sendo uma noite de quebra de paradigmas, né, em relação à questão de fermentação. Então, isso está sendo muito importante para nós, principalmente em relação a produtores pequenos e toda a destinação desse café fermentado. Uma dúvida que surgiu, Ítalo, é em relação às entregas desses cafés fermentados. Como que proceder das maneiras, de maneira correta, como para fazer a venda? Certo. Para fazer normal? Certo. A venda desses cafés, elas têm que ser direcionadas para pessoas e empresas que já estão trabalhando e atuando na área de cafés especiais. Tá? Se você colocar esses cafés, qualquer tipo de café especial hoje, dentro do mercado commodity tradicional, ele simplesmente vai ser enquadrado quando não é enquadrado como defeito. Tá? Por quê? Porque são metodologias diferentes hoje de comercialização e de avaliação. Tá? Onde a gente se tem no mercado hoje tradicional é a metodologia COB, que é a classificação oficial brasileira, onde a gente busca atributos e defeitos como duro, riado, rio, mole, estritamente mole. Já dentro da avaliação SCA, que é feita justamente em busca da qualidade, nós trabalhamos com uma avaliação em 10 tributos sensoriais, onde tem corpo, doçura, acidez, que a gente consegue destacar e realmente classificar a qualidade sensorial daquele café, com nuances e notas florais, docicadas e toda a parte de aromas daquele café. E aí, dentro disso, a gente vai fazer uma escala de pontuação. O que eu recomendo a todos é que esse café seja direcionado para empresas, para importadores, exportadores, se possível o produtor conseguir exportar esse café direto também, tá? Lembrando que hoje a gente atua no mercado dando essa consultoria para o produtor, tanto na parte de escoamento dos cafés fermentados como de café especial, como se ele também quiser exportar o café dele, a gente atua nessa parte de consultoria e facilitação para o produtor conseguir atingir um resultado e uma melhoria no ganho financeiro dele. Exato. Então, a gente pode considerar, principalmente o benefício, esse pacote do Agrobi também vai trazer na hora da comercialização. Sem dúvida, sem dúvida. Se optar por fazer essa fermentação, ela vai ter um acesso também a esse mercado um pouco mais facilitado, porque a gente já tem os canais. Então, isso acaba ajudando. Né? Agora, tem uma pergunta aqui da classificação do brasileiro do SICA. Para você explicar, pessoal, qual é essa diferença da classificação brasileira de bebida rica, bebida mole, bebida dura, e a classificação
classificação americana. Fazer um resumo breve para nós. Certo, com certeza. Hoje, quando nós falamos em COB, que é a classificação oficial brasileira, a classificação oficial brasileira, na verdade, ela foi desenvolvida anteriormente por cooperativas que queriam separar por padrões os cafés, tá? E aí foram padronizando escalas de qualidade e a parte sensorial do café. Onde se a gente tem a bebida que é estritamente mole, apenas mole, duro, riado e riozona. A gente tem uma escala de avaliação onde dentro da metodologia COB, a gente tenta buscar defeitos, tá? Ela não avalia os tributos sensoriais do café. E aí, posteriormente, foi desenvolvido pelos americanos a metodologia SCA. A metodologia SCA, comparando com a COB, ela é totalmente o oposto da metodologia COB, onde ela foi gerada para quê? Para que as indústrias conseguissem padronizar e explicar melhor a parte sensorial e os atributos qualificativos daquele café. Dentro da avaliação sensorial SCA, a gente utiliza 10 ferramentas, onde a gente avalia doçura, sabor, acidez, corpo, equilíbrio e todo um contexto que tem de notas sensoriais dentro daquele café. Notas de aroma, sabores. E dentro desse contexto, a gente, equilibrando e pontificando cada atributo, chegamos a um resultado que é uma pontuação final, que a gente chama onde a base do café especial hoje é 80 pontos e o teto é 100 pontos, tá? Hoje, o máximo que eu cheguei hoje a degustar foi um café de 95 e 98, tá? Inclusive, um dos cafés mais tops que eu cheguei também a degustar é café brasileiro, já ganhou também como o melhor café do mundo, tá? Então, assim, é um orgulho falar isso, é cliente nosso, parceiro nosso, realizamos curso na fazenda dele também, e isso é muito gratificante, ver que o Brasil tem um potencial enorme. E o que falta é justamente isso. O produtor, já que a gente entrou nesse artifício, tem que se tecnificar em saber degustar o café dele. Tanto a metodologia COB quanto a metodologia SCA. Para que ele possa realmente saber o que ele tem em mãos e não ser passado para trás pelos comerciantes. E valorizar o seu produto, né, Ito? Acho que Exatamente. Exatamente. Uma outra dúvida, obrigado pela explicação, que gera dúvidas também em relação a secador estático e qualidade de café. Então, certo. A gente teve uma retomada desses secadores estáticos para café já há algum tempo e vem crescendo, então acaba gerando uma certa dúvida. Ito, sim. eu estou fazendo uma confusão da utilização das enzimas no secador para acelerar o processo de secagem da fermentação controlada. Só dá mais um resumo para nós aí da explicação. Ah, sim. Com certeza. Isso é importante. Lembrando, gente, a enzima ela é utilizada como catalisadora, onde ela interrompe o processo de perda de qualidade, tá? Ela é uma catalisadora de gordura que ela não vai deixar ocorrer a fermentação negativa, tá? Já diferente da fermentação positiva. O secador estático é um instrumento na verdade, ele é de pré-seca, tá? Ele não é utilizado para se terminar a seca nele. Porém, a gente, com a utilização da enzima, conseguimos obter bons resultados em cafés, acelerando o processo de secagem e, o melhor, homogeneizando a seca desse café por um todo com a utilização da enzima, tá? Da mesma forma que a gente pode utilizar a enzima também no terreiro normal. Não necessariamente, viu, gente? A enzima tem que ser usada no secador estático. É bom deixar claro isso. Esse era um ponto que eu ia falar, que a gente já teve alguns casos de fazer a aplicação dessas enzimas em secadores. Um ponto que a gente estava conversando esses dias, a questão desse ano, talvez a colheita seja um período mais curto. Então a gente vai ter... A janela de safra vai ser bem mais curta. Vai ter um acúmulo de café, uma lâmina maior de café em terreiro. Então, essa seria uma ferramenta para a gente utilizar nesse momento, né? Principalmente na nossa região aqui, que é uma região que é grande de represa, né? Então, a gente está cercado praticamente por represa de fluido. Então, é uma ferramenta que a gente tem utilizado e tem dado bons resultados. Então, com certeza. Né, a melhor definição. Para a gente resumir, a levedura, para fornecer fermentação
positiva e a enzima, para não deixar acontecer, é negativa, exato? Exatamente. É uma ferramenta que a levedura a gente usa para ter uma consistência e um resultado positivo no processo fermentativo. E a enzima a gente usa para não perder a qualidade do café, tá? A enzima ela não gera um ganho, ela não gera a perda, ela consegue manter a qualidade do café. E isso dá um diferencial enorme no processo final e na venda final também, na parte de faturamento do produtor. Ok. Mais uma aqui, para a gente prosseguir, após a fermentação, se colocar em descanso, podemos melhorar e acentuar a qualidade da bebida? É o tempo natura, né? Se colocar o quê, perdão? Após a fermentação, se colocarmos o café em descanso, podemos melhorar e acentuar a qualidade da bebida? É o tempo de dúvida, provavelmente. Olha, o que acontece? Depende do tipo de descanso. Após o processo fermentativo, é importante que você faça a seca adequada desse café, para que ele não continue a fermentação no processo de secagem. Tá? A partir do momento que ele foi seco, ele pode estar descansando, deve pelo menos uma semana estar descansando, para que você faça o benefício desse café. Porém, não é necessariamente ter o descanso de 1 mês, 2 meses, igual o pessoal fala, não é necessário para que você aumente a qualidade desse café. O que você pode fazer para melhorar e agregar dentro desse café é um processo de seca intermitente, onde você chega no estágio de 17 graus, 16 graus de umidade, coloca ele em uma tulha para descansar, tá? E depois você retorna ao estágio final de secagem. Aí você consegue uma homogeneização e aí sim você consegue uma melhoria na qualidade dele, que você distribui melhor as águas e o óleo essencial que tem dentro do café, dentro do grão. Já aproveitando essa questão da secagem, após a fermentação, a questão de utilizar terreiro suspenso, isso tem influência também em qualidade? Tem, por quê? O terreiro suspenso ele é uma ferramenta muito bacana, porque na seca normal, você está dentro do terreiro tradicional para o terreiro suspenso. O terreiro tradicional, nós temos 2 tipos de secagem, que é a seca por condução, que é a caloria do solo, e a seca por convecção, que é o sol com o vento batendo por cima. Por isso que tem que ser revolvido de meia hora ou 1 hora, para que não aconteça o sobreaquecimento pelo contato, correto? Já no terreiro suspenso, você tem somente a seca por convecção, tendo uma aeração melhor, e você consegue fazer um processo de fermentação mais lento, tá? Gerando uma qualidade melhor e um processo de seca mais homogêneo. Então, bacana. Vamos dar só uma mínima pausa aqui nas perguntas, e só para a gente encerrar esse bloco. E o Vianney tem um recado para dar a respeito de campanhas, que são condições interessantes que a gente vai ter. Né? Sim. Só um recado para o pessoal também, que vocês podem continuar mandando pergunta à vontade. Se a gente não conseguir responder todas hoje por conta de tempo, a gente vai tentar, mas tem um número do WhatsApp aqui, vocês mandem mensagem para participar e depois a gente, com os números que a gente tem, a gente vai montar um grupo de transmissão, uma pasta e mandar todas as respostas para vocês. E até eu vi que algumas pessoas querem conhecer o portfólio da Grão de Ouro. Como a gente tem cidade e tudo, manda um joinha, alguma coisa que a gente vai entrar em contato, ver quem é o CTV, nosso consultor técnico de vendas mais próximo de vocês, para a gente estar entrando em contato e levar todas as tecnologias que nós temos dentro do nosso portfólio. Tem uma pausa só, mas vocês podem continuar mandando perguntas que a gente está anotando. Pessoal, a gente só queria lembrar a todos que o sorteio da moto vai acontecer em breve, tá? Então, assim, será um circuito de lives, tá? Essa é a primeira de muitas que ocorrerão aí dentro do mês de abril, início de maio. Obviamente, com o intuito de levar informação para vocês, levar conhecimento, para agregar, obviamente, maior produção e maior rentabilidade de todos. Então, a gente convida aí que todos que estejam participando junto conosco aí, que tirem uma foto, tirem um print da tela aí, que está participando da live, manda com seu nome completo e cidade para o nosso WhatsApp que está aqui na tela, que é o 35 99706 0061. E assim, a gente gostaria de agradecer a todos pela participação. A gente vai dar continuidade por mais alguns minutos. São muitas perguntas. Faremos o possível para responder todas. Porém, se ficar alguma
nos cobre via WhatsApp, com certeza o Patrick, o Rafael, o Ítalo entrarão em contato para sanando essas dúvidas de vocês. E obviamente contem com o nosso time, todo o nosso time de CTVs, são mais de 120 pessoas no campo, com o intuito de levar informação e levar uma maior produção e rentabilidade de vocês. Sem esquecer das nossas campanhas, nós temos campanhas muito atrativas no campo, campanhas comerciais de barter, pensando em soja, milho, café, enfim. Nós temos um aparato não só de portfólio do produto, mas também de condições comerciais para bem atender você, nosso cliente, produtor rural aqui da nossa região. Beleza? Vou dar continuidade aqui com o Patrick, seguindo com as perguntas aí, que são várias. Obrigado, pessoal. Então, voltando aí, né, Ítalo? Então, a grão de ouro para levar aos produtores, né, novas tecnologias, novas soluções. Então, desde o cultivo até a xícara, né, nós estamos trazendo soluções produtoras. Algumas perguntas aqui. O prazo de validade, então, se ele perde qualidade no tempo. Não, o que acontece? Quando você não tem uma consistência fermentativa, ele tem uma perda de qualidade. Na verdade, todo café perde a qualidade com o tempo, tá? O café ele tem um tempo perecível aí, principalmente o café especial, que varia de 6 meses a 1 ano, tá? Então, assim, a gente tem que saber entender o que seria esse prazo de perda. Agora, a consistência, justamente quando eu falo o que é a consistência no processo fermentativo, é justamente o uso da levedura que mantém e aumenta essa consistência. Como que a gente vê isso? É simples. Quando você toma um café fermentado, você toma ele quente, ele está uma delícia. E você toma ele frio, ele morreu, quer dizer que a consistência fermentativa dele foi baixa e que daqui 1 ou 2 semanas ele vai perder quase total a qualidade do processo fermentativo dele. Isso é o que a levedura vem levando como diferencial, que é a consistência, que é justamente ao contrário. Quando você se toma um café que foi fermentado da forma correta e que tem a qualidade correta, você vai tomar ele quente, vai ser bom, e daqui 2 horas, na hora que você tomar ele frio, ele vai estar melhor ainda. Então isso se chama consistência fermentativa relativa à qualidade dele no produto final. Ô Ítalo, tem uma pergunta aqui. Eu vou fermentar um café para determinado mercado. Vai ter uma levedura específica? Tem o que o mercado exige? Tem algumas leveduras, vai depender do perfil sensorial que aquela pessoa quer atribuir e vai depender muito da região e do terroir dele, que na verdade o que vai determinar as nuances e as características sensoriais é justamente o terroir dele dentro do processo fermentativo. Aí, então, amigo produtor de café, produtora de café, você está atento nessas novas tecnologias, né, que isso agora, né, já é uma rotina, né, já é realidade, aliás, as processos de fermentação de café. Então, nós temos outra pergunta aqui também. Se a levedura altera o tempo de secagem do café? Na nossa experiência, não, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. A enzima, sim. A enzima, sim. Na verdade, o processo de fermentação, ela não influencia nada no processo de secagem. O que ela faz é, ela enrijece o grão, deixa o grão mais denso, tá? Certo. Uma outra dúvida interessante aqui. O maior sucesso da fermentação, você tem esse histórico, são em grãos amarelos, em grãos vermelhos? Olha, o sucesso da fermentação está no processo feito da forma correta, no nível de maturação correto e já com a qualidade de cultivo e nutrição correta. Você tem essa receita perfeita para o processo de fermentação que vai te gerar um resultado excepcional. Tá? Independente da variedade, independente se é Catuai, se é Mundo Novo, se é Caiá, se é Cauã, se é Arara, vai ser relativo da qualidade já extinta dentro daquele grão e se realmente aquele cultivar, aquela variedade adapta àquela produtividade, àquela região e ela vai gerar a qualidade desejada, tanto que o café vai gerar a qualidade normal seu processo de fermentação. O processo de fermentação só é uma ferramenta para você potencializar a qualidade do seu café. Interessante. Nós da Grão de Ouro estamos... hoje, nós, no
nos despertamos para esse mercado é por causa que nós não queremos, né, queremos levar o melhor, a solução melhor para o cafeicultor. Né, para sair fora desse mercado de café de bica corrida, né, trazer um café especial onde ele vai realmente ganhar mais dinheiro. Né, ele vai estar agregando valor à sua produção. E quais são os benefícios que você pode sintetizar para nós, além do marketing da propriedade, né, do custo? Né, nós fomos àquele evento, Semana Internacional do Café, um evento realmente muito glamouroso, né, falando sobre a cadeia do café. Né, o que você pode falar para nós? Assim, olha, o que eu tenho a falar é o seguinte, hoje a gente tem que pensar que se a gente não entrar nesse mercado e sair da vala comum, que é o tradicional, a gente vai acabar perdendo custo e não vamos conseguir lidar com o cultivar de café. Então, isso que quando a gente fala em ferramentas de fermentação controlada, isso a gente está falando em quê? Em uma ferramenta que vai potencializar a qualidade do café e que vai gerar e agregar valores não somente no processo fermentativo, mas também num processo de qualidade de cultivar usando biológicos, usando o equilíbrio do biológico e o químico, para que você consiga atingir um resultado nutricional legal, a repopulação de micro-organismos de solo, que você faz muito bem, vocês da Grão de Ouro, com o pessoal através da Orobio aí, oferecem muito a parte de cultivar e toda essa variação, esse controle entre manejo químico e biológico, para que você consiga atingir um resultado de qualidade já na parte do cultivar, e, numa finalização, seriam os movimentos de pós-colheita, que entraria as ferramentas como fermentação, manejo, tipo de secagem diferente, a enzima como uma catalisação para aqueles cafés que tomaram chuva ou foram prejudicados de alguma forma com alguma umidade que ela vai gerar a não perda da qualidade. Então, o que a gente tem a dizer hoje é que os produtores têm que se interagir dessas novas ferramentas que tem, que estão acessíveis a qualquer produtor, desde o pequeno até o grande, gerando, assim, uma melhoria que hoje, que é o que todo mundo quer buscar, a rentabilidade. Certo. O pessoal está pedindo para a gente citar um pouco aqui as nossas soluções. Então, relembrando, para as enzimas, para acelerar o processo de secagem, é a enzima LNF-CNA mais LNF-CNB. São duas enzimas, ela é misturada na água, né, na hora que você está aplicando o café. Depois, para maiores informações, o consultor Grão de Ouro, se estiver mais próximo de você, pode responder, ou nós aqui também. E nós também temos a levedura L109, né, que é da empresa LNF, e também a Orocima, temos o café Ouro, Acima e a Intenso, que são 3 tipos de leveduras também. Então nós trabalhamos com as melhores fornecedoras, né, com as melhores soluções, e em breve muito mais. Né? E agora vou passar, né, a bola aqui para o Rafael, né, para finalizar com vocês, né, e pode contar conosco aí. Né, nós temos várias soluções, depois nós podemos explicar melhor a utilização desses produtos, e conte conosco aqui da Grão de Ouro, né, do Departamento Técnico, do Orobio e qualquer consultor do Grão de Ouro. Ok? Obrigado. Pessoal, para a gente começar a seguir agora para o fim do nosso bate-papo, eu vou fazer mais 3 perguntas, 2, 3 perguntas aqui, e depois a gente tem mais um recado, tá? E a respeito das lives. Foi perguntado, se até a gente até tem experiências positivas já quanto a isso. Cafés que tomam chuva, né, no terreiro, essa levedura teria efeito. Justamente, esse é o posicionamento para esses cafés, né? Sim, você fala, tá meio falhando um pouco a ligação. A enzima, isso. Você fala, a enzima